Bom, ontem teve sessão na Câmara Municipal de Itapajé, né? Mais uma sessão ordinária, portanto, nesse ano de 2023. Ontem foram aprovadas as contas de gestão do ano de 2019 do ex-prefeito Dimas Cruz, né? Já estavam essas contas na Câmara Municipal com um parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, né? Com algumas ressalvas, e foi aprovada, portanto, por unanimidade na votação, portanto, na apreciação feita pelos parlamentares. E ontem também, né, o centro das discussões esteve em torno daquela proposta, né, propositura do vereador Sargento Douglas Mota a respeito da CPI, né, a CPI da saúde aqui no município de Itapajé. A gente noticiou aqui, né, na sessão anterior, a de ontem, o vereador Sargento Douglas Mota estava exatamente pleiteando o apoio dos seus colegas, né, dos demais parlamentares, para a instalação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação da cooperativa ProSaúde aqui no município de Itapajé. Para a instalação de uma CPI, o mínimo necessário são 5 assinaturas. No entanto, o vereador Sargento Douglas Mota conseguiu apenas 3, né? A dele e de mais 2 parlamentares, de mais 2 vereadores. No entanto, o centro das discussões ontem foi exatamente o seguinte, porque no momento da abordagem que o vereador Sargento Douglas Mota fez aos demais colegas, aos demais vereadores, na tentativa de conseguir, né, o número de assinaturas que lhe garantisse, lhe assegurasse condições realmente da criação, né, da CPI na Câmara Municipal, ele fez todo esse processo, essa abordagem gravada, registrada em vídeo, depois fez algumas edições e postou em suas redes sociais. Esse fato, né, essa ação, ela deixou aqui um tanto quanto revoltados, né, ou chateados, os parlamentares que foram, portanto, gravados, filmados nessa ação, nesse momento da abordagem feita pelo vereador Sargento Douglas Mota. E aí, diante disso, diante da repercussão, diante da insatisfação desses parlamentares, 6 deles entraram com um processo exatamente, né, contra o vereador Sargento Douglas Mota por quebra de decoro parlamentar, uma representação por quebra de decoro parlamentar, no entendimento deles, ontem na Câmara Municipal. Nós vamos conversar com o vereador Sargento Douglas Mota, primeiro falando a respeito exatamente da pretensão dele com relação à CPI e depois como é que ele recebeu, portanto, essa manifestação por parte dos seus colegas. Vamos conferir. No Jornal Integração de hoje eu converso com o vereador Sargento Douglas para repassar algumas informações do trabalho do parlamentar na Câmara Municipal e também sobre algumas ações que estão sendo movidas contra o vereador. Sargento, eu queria inicialmente, nessa nossa entrevista, lhe perguntar sobre o seu pedido que foi apresentado na Câmara de uma CPI para investigar a saúde de Itapajé. Quais foram as razões que lhe levaram a apresentar ou até então tentar apresentar esse pedido de uma CPI? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos do Jornal Integração, boa tarde a toda a população itapajense que nos ouve nesse momento. Só para a população entender, Maicon, fizemos um requerimento na sessão atrasada. Esse requerimento visava recolher 5 assinaturas para que a gente pudesse dar entrada numa CPI dentro da Câmara Municipal, para investigar a saúde pública, principalmente do Hospital Municipal, o porquê que o Hospital Municipal não funciona adequadamente para a população, e investigar a ProSaúde, que é uma empresa que já levou mais de 10 milhões de reais dos cofres públicos itapajenses e que é investigada pela Polícia Federal em pelo menos 6 municípios aqui do estado. Então, visando essa investigação, nós tentamos colher essas 5 assinaturas para que desse entrada a essa CPI e a gente pudesse investigar, porém nós não conseguimos. Apenas 3 assinaturas, né, de 15 vereadores, apenas 3 assinaram essa CPI. Bom, diante desse requerimento, com base no regimento interno da casa, o senhor acredita ter seguido todas as etapas legais para a solicitação dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim, com certeza. Lemos o regimento interno da Câmara, seguimos todas as etapas. Isso é um direito do vereador, qualquer vereador, solicitar um pedido de CPI, porém, para que isso aconteça, tem que ter 5 assinaturas, o que nós, infelizmente, não conseguimos. Houve algum tipo de diálogo com os pares para conseguir apoio para essa proposição? Sim, houve diálogo, sim, e inclusive é do conhecimento de todos os vereadores, o que vem acontecendo na saúde pública aqui
aqui em Itapajé. O que a maioria dos vereadores alegaram para não assinar essa CPI é porque eu não havia provas concretas em relação a isso. Porém, eu acho que devido essa empresa já ser investigada pela Polícia Federal, não existe uma prova mais cabível, melhor do que essa, para que esses vereadores pudessem assinar essa CPI. Vereador, diante do não recebimento de apoio, o parlamentar Douglas pretende fazer novas tentativas futuras ou adotará alguma outra postura com relação às questões relacionadas à saúde local? Por enquanto, Maico, nós inclusive já apresentamos ao promotor de justiça, a promotoria de justiça, esse pedido de CPI, porém nós não obtemos êxito, e junto a isso, nós apresentamos também as mesmas denúncias à promotoria de justiça para que pudesse tomar as providências necessárias. Porém, continuarei cobrando e continuarei solicitando documentos, né, junto à Secretaria de Saúde, junto ao Hospital Municipal, para que a gente possa colher mais informações a respeito dessa cooperativa. Agora, sargento, na sessão desta última quarta-feira, pelo menos 6 vereadores assinaram um pedido de averiguação por quebra de decoro parlamentar contra a sua pessoa. Com relação a essa queixa de quebra de decoro parlamentar apresentada por pares, por 6 vereadores que se posicionaram contrários a algumas ações do parlamentar, inclusive sobre a questão da CPI da saúde. Como o senhor recebe essa representação desses vereadores? Olha, eu recebo essa representação com muito espanto, uma tristeza a gente ver os pares agindo dessa forma. Infelizmente, sabemos bem que a mando da prefeita municipal de Itapajé, porém é um fato muito lamentável, porque semana passada nós estávamos atrás de recolher as assinaturas para a CPI, precisávamos de apenas 5. E agora, para minha surpresa, 6 vereadores assinaram uma representação para que me investigasse por quebra de decoro parlamentar, o que é uma total inversão de valores nessa gestão e dentro da Câmara Municipal. Tenho a plena convicção de que fiz o certo, não passei por cima de nenhuma lei, não passei por cima do regimento interno da Câmara Municipal, apenas dei publicidade aos vereadores que não assinaram a CPI e aos que assinaram a CPI também. Pronto, inclusive essa era a minha próxima pergunta, vereador, sobre a gravação e publicidade de um vídeo que o senhor abordou os vereadores e postou um vídeo, inclusive mostrando as reações dos mesmos no momento em que eram abordados sobre o pedido de assinar a CPI. Sobre essa gravação e posterior divulgação, o senhor acredita que agiu corretamente com relação a isso? Olha, Mike, eu acredito que sim. Nós temos que dar divulgação a todas as ações. Nós, como políticos, como agente público, nós temos sim que dar todas as publicidade e também as nossas ações dentro da Câmara Municipal. Então, a transparência, ela é necessária para que o povo saiba quem é que está votando a favor de um determinado projeto, quem está votando contra de um determinado projeto. Então, eu tenho a plena convicção do que eu fiz certo, até porque nós somos agentes públicos, somos políticos e o direito de imagem, com certeza lá, eu estava dentro da Câmara Municipal, dentro do plenário da Câmara Municipal, onde já estava ocorrendo a sessão plenária. Então, eu tenho certeza de que eu não fiz nada que abonasse aos vereadores, eu não fiz nada que pudesse prejudicá-los, apenas dei publicidade às ações. Tanto dei publicidade a quem votou favorável, como também dei publicidade a quem não assinou. Bom, vereador Sargento Douglas, diante do que você já tem de informações sobre um processo como esse de quebra de decoro parlamentar, há risco de punição para o mandato do Sargento Douglas? Eu creio que há risco, né? Afinal, quem solicitou, quem está, na verdade, usando os 6 vereadores é apenas a prefeita municipal de Itapajé. Então, sabemos que há um incômodo devido ao nosso trabalho na Câmara Municipal, da gente estar fiscalizando, fazendo, exercendo a nossa função como vereador. Então, isso, logicamente, traz um risco. Bom, para concluir, sargento, diante desse pedido, desse processo aberto de quebra de decoro parlamentar, o sargento pretenderá conversar com outros pares que não assinaram esse pedido para tentar conseguir que sejam favoráveis ao vereador, ou o senhor pretende deixar que o trâmite da proposta siga-se normalmente e vá à votação sem a sua intervenção? Olha, eu acredito que nesse momento não há o que se fazer, né? A prefeita, ela já é bem decidida nas ações dela, então eu deixo isso na mão dos colegas vereadores para que eles possam fazer o julgamento necessário. Agradeço ao sargento Douglas pela sua entrevista ao Jornal Integração. Deixa à vontade, sargento, para as suas considerações finais. Eu que agradeço o Jornal Integração, agradeço a todos que fazem parte da Atitude FM e dizer à população que estamos aqui à disposição da população no que for necessário. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 43 minutos, 12h43, está aí, portanto, o vereador Sargento Douglas Mota conversando com o nosso repórter Maicon Rios aqui no Jornal Integração. Com relação aos vereadores que apresentaram essa representação por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Sargento Douglas Mota, são eles aqui exatamente:
o vereador Antônio Ademir Magalhães Nascimento, vereador Ademir Capal, o Fabrício Bastos Lira, vereador Fabrício Lira, Francisca das Chagas Rodrigues de Freitas, Aquinha do Salgado, Francisco das Chagas Cruz, né, o Chico Cruz, e o José Bernardo Pinto de Andrade, o Abelardo aqui do Barateiro, além do Raimundo Renato Barroso Braga, o Renato da Maritacaca. Então esses foram os 6 parlamentares, os 6 vereadores que apresentaram, portanto, esse requerimento nessa representação por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Sargento Douglas Mota.